Queridos, é muito bom estar com vocês aqui. E hoje, Deus colocou no meu coração, desde a semana passada, vontade de ministrar sobre a vida de vocês algo que o diabo tem roubado de muitas pessoas, que é a capacidade de vencer. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com capacidades. E eu tenho a convicção, conhecendo Deus, que eu conheço, que a Bíblia nos ensina, o Deus da criação, Ele não fez ninguém menor do que o outro. Ele não fez ninguém mais inteligente ou menos inteligente. Ele não fez ninguém mais capaz ou outro menos capaz. Quando a gente olha na natureza, e eu acho isso fantástico, tudo que existe na natureza tem um propósito de estar ali. Não está ali por acaso. Imagine a gente que vive aqui numa região agrícola. E o demônio de todos aqueles que trabalham, principalmente no campo, são as serpentes. Aqui no nosso cerrado, principalmente a cascavel e a jararaca. Mas vamos pensar que num dado momento, Deus deu poder a você de exterminar todas as cobras. Eu tenho certeza que muita gente aqui ia matar todas, não ia sobrar uma cascavel para contar a história. Aí a gente pensa assim, e o que seria de nós com o grande número ou acréscimo gigantesco dos roedores? Porque o que controla os roedores no mato são as serpentes. Isso se chama equilíbrio ecológico, onde, quando Deus planejou todas as coisas, Ele planejou para que houvesse equilíbrio. E dentro desse equilíbrio está a cascavel. E quando a cascavel pica o ser humano, não é que a cascavel ela veio para picar o ser humano, é a gente que ocupou o lugar dela, a gente que foi lá, entrou no ambiente dela, ela está apenas se defendendo, né? E se Deus fez isso com a natureza, imagine você que a Bíblia diz que é obra-prima da criação de Deus. Eu gosto sempre de lembrar a narrativa de Moisés da criação de Deus. Moisés diz assim, e disse Deus, lá em Gênesis capítulo 1, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja animais domésticos, e houve animais domésticos. E disse Deus, haja animais selváticos, e houve animais selváticos. E disse Deus, haja peixes no mar, haja peixes no rio, haja animais que voam, e por aí houve. Mas quando foi para fazer o ser humano, Deus disse assim, façamos. É diferente de haja. Ele diz, façamos o ser humano, o homem, a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A única obra da criação de Deus que foi feita à imagem e semelhança de Deus foi você. Foi você. Agora, é por isso que o inimigo, ele tenta destruir em nós essa capacidade de nós entendermos, como diz o salmista, que um pouco menor do que Deus ele nos fez. A capacidade de nós lutarmos e vencermos no nosso dia a dia, o inimigo então ele levanta situações para nos convencer de que nós não podemos viver nessa vida, nós não podemos viver nesse mundo uma vida vencedora, começando aqui, na sua cabeça, passando pela sua família. Tem gente que acha que não pode ser feliz na família. Tem gente que acha que a família já não existe mais felicidade na família. Passando para a sua vida profissional. Você se sente inferior ao outro, você acha que você é menos do que o outro, você acha que o outro pode mais do que você, e não. Não é assim que é para ser. É por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre uma mente vencedora. E por que uma mente vencedora? Porque tudo começa aqui, na cabeça. Tudo começa na nossa mente. E como texto básico para nos auxiliar a entender o que eu quero falar com vocês, você que trouxe a sua Bíblia ou no seu celular, abra aí 1 Samuel 17, 48. Eu vou ler apenas esse versículo, mas é a história bem conhecida, que é a história de Davi e
Golias. Primeiro Samuel 17, 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Vou repetir. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este, Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Aqui nós vemos a história de dois personagens épicos e totalmente diferentes na sua estrutura e na sua constituição. Davi, segundo dados arqueológicos, deveria ter mais ou menos 1,60 m de altura, pela constituição, pela estrutura de um judeu daquela época. Golias, algo em torno de 4 metros de altura. Davi, filho caçula. E quem aqui é irmão mais velho em casa? Tem irmão caçula? Sabe do que eu estou falando, né? Filho caçula sempre é o, né? É o xodózinho. É mais ou menos assim. Davi, o filho caçula. Golias, aquele que desde cedo já tomava cascudo na cabeça da própria mãe e do pai. Davi cuidava de ovelhas. Golias, desde a sua infância, aprendeu as artes da guerra. Davi usava um cajado. Golias usava espada, lança. Totalmente diferente. Davi de uma cultura em que o que Deus dizia era regra. Golias de uma cultura de que a gente tem que invadir, tomar e tudo que a gente conseguir pegar para nós e essa é a nossa vida. Ou seja, aquela coisa meio que de bandidagem. E por incrível que pareça, contrariando todas as expectativas possíveis e imagináveis, Davi vence Golias. Se fosse hoje, Davi e Golias entrar no ringue do UFC, ninguém apostaria em Davi, nem eu. A começar pelo tamanho, 1,60 m com 4 metros de altura, mas vai apanhar até falar chega. Ao olhar pela estrutura, pelo corpo de um e do outro, o outro musculoso, bombado, Davi franzininho, não vai dar certo, vai apanhar. E contrariando tudo isso, Davi vence. Por quê? Queridos, acredite, a sua mentalidade, ela foi formada ao longo da sua vida. Por mais que Deus tenha te criado para ser um vencedor, muitas vezes as pessoas têm a sua mentalidade formada para ser um derrotado. Quer saber como? Exemplo, você que nasceu e que cresceu em um lar em que o seu pai dizia para você assim, você não vai dar nada que presta. Você que cresceu em um lar onde você era diminuído, onde todas as vezes que você errava, a única coisa que acontecia era pau, era couro, era cinto. Você que cresceu em um lar onde motivo para castigo e você não tinha como referência alguém superior a você para te mostrar o caminho certo. E aí quando você cresce em um lar, eu vou dizer para você que você cresceu em um lar que preparou a sua mente para você ser um perdedor, um derrotado, um fracassado. Porque o mundo é muito cruel. E se dentro da nossa própria casa nós não encontramos pessoas que vão valorizar as nossas qualidades em detrimento dos nossos erros e das nossas deficiências, então nós vamos ser preparados, a nossa mente vai ser preparada para sermos derrotados. Por mais que você tenha o potencial dado por Deus para ser um grande vencedor. A sua mentalidade, ela pode ter sido formada ao longo da sua vida. Tudo o que você viveu, todas as circunstâncias que você passou na sua vida, tudo que você ouviu, tudo que você presenciou durante a sua formação, até agora, programou a sua mente ou para você ser um vencedor, ou para você ser um fracassado.
É mais ou menos quando um time de futebol entra para jogar contra um outro time muito forte. Exemplo, você deve se lembrar quando o Santos jogou a final do Mundial de Clubes com Barcelona. Quem lembra? Apanhou feio, né? Apanhou feio. Mas era o melhor time do Brasil. Era um time que tinha bons jogadores. Era um time que tinha uma boa estrutura. Era um time que tinha condições de jogar no mesmo nível com o Barcelona. Mas o grande problema é que, primeiro, Santos não entrou em campo como um time, como uma equipe. Entrou como um grupo de jogadores confiando em quem? No Neymar. Barcelona tinha um time. Eles não tinham uma estrela, eles tinham uma equipe inteira. Um jogava em função do outro. E aí, quando a gente entra em campo, achando que vai ser impossível vencermos aquele jogo, pode ter certeza, você já entrou para perder. A sua mente foi programada para você perder. É mais ou menos assim, você entra, você tem um bom uniforme, você tem uma boa estrutura, você sabe o que você precisa fazer para ganhar, mas a sua mente já disse, você vai perder. É mais ou menos como quando a gente estuda para a prova. Você sabe, você estudou, você tem tudo na cabeça, mas chega na hora, começa aquela voz dizendo assim, você vai perder, você não vai conseguir, você não vai passar. E aí você olha para o aluno e vê que ele tem total competência e capacidade para vencer aquela prova ali, mas a mente dele já o condicionou para o fracasso. Isso aconteceu nessa passagem entre Davi e Golias. É por isso que eu digo que, se você quer vencer, você precisa ter uma mente vencedora. E para você ter uma mente vencedora, em primeiro lugar, acredite que você pode vencer e você vencerá. Olha o que aconteceu no versículo 32 e 33. Nesse mesmo texto. Um pouquinho lá atrás, versículo 32 e 33. Davi disse ao rei Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse Golias. Teu servo, eu, irei pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi chega num local de batalha, levando queijo para os irmãos que estavam em guerra. Quando Davi chega naquele local, ele vê uma cena interessante. Os filisteus com seu exército, o Golias que destacava entre os soldados da Filisteia, o exército de Israel totalmente recuado junto com o próprio rei, com medo do filisteu. E Davi com 1,60 m, ele chega para o rei e fala, rei, o problema é esse aí? É todo mundo com medo dele. Não, deixa que eu cuido. E o rei vira para Davi e fala o quê? Contra ele, você não dá conta. Davi, contra outra pessoa, você até conseguiria. Davi, se fosse contra outra pessoa, se fosse contra outro soldado, mas contra esse, você não consegue. A grande questão aqui não é o que as pessoas diziam de Davi. A grande questão aqui não era o medo que o exército de Israel tinha de Golias. A grande questão aqui não eram as palavras do rei Saul. A grande questão aqui era a mente vencedora que Davi tinha. E por mais que todas as situações fossem adversas, ou seja, por mais que todas as circunstâncias fossem contrárias à vitória de Davi, Davi tinha uma mente vencedora. Quando eu fui fazer a minha faculdade em meio ambiente, teve um rapaz da igreja que falou para mim assim, você não vai conseguir. Eu já estava com 30 anos. Falei para ele, eu posso até não conseguir, mas não vou ser eu que não vou. Não serei eu a dizer que eu não vou conseguir até eu tentar. Fui lá, tentei, vestibular de inverno em julho, passei, fiz a minha graduação. Antes de terminar minha graduação, comecei uma pós em Economia e Meio Ambiente na Federal.
Fiz uma especialização em florestas e ambientes fluviais e uma especialização em auditoria ambiental. A minha mente dizia, você vai conseguir. As pessoas diziam, não, vai ser difícil. Isso é coisa para jovem. Davi aqui, ele sabia do tamanho do problema, mas a mente dele era uma mente vencedora. Pensamentos negativos forjam pessoas fracassadas. Todas as vezes que qualquer caminhada da sua vida, seja na sua vida familiar, seja na sua fé, seja na sua vida profissional, seja na sua vida acadêmica, se você não desenvolver uma mente capaz de condicionar o seu corpo a vencer, você vai fracassar. Pensamentos negativos forjam pessoas fracassadas. E é por isso que eu digo sempre que o pior inimigo que você tem é a sua mente. Porque nem o seu pior inimigo pode te convencer ao fracasso quanto a sua própria mente. As pessoas podem ridicularizar você. As pessoas podem levar você ao extremo do desânimo. Mas se a sua mente for uma mente vencedora, se você acreditar que você pode vencer, você não vai se importar com o que as pessoas dizem, você não vai se importar com as circunstâncias, as situações, você vai olhar para Deus e vai falar assim, Deus me criou para vencer, então eu vou vencer. E isso me leva a entender que nós vivemos o resultado daquilo que nós acreditamos. Talvez você veio para aqui com sonhos que você acha muito impossíveis. Então desista deles. Agora, se você acha que tem uma gotinha de esperança, então invista neles. E nunca desanime antes de tentar vários. Porque são seus sonhos. Eu tenho falado sempre nas minhas mensagens que algumas pessoas dizem por aí que o diabo veio roubar o nosso carro. Tudo bem, ele pode até roubar o carro. O diabo veio roubar a nossa casa, o nosso dinheiro, minha roupa, meu relógio. Mas nada disso o diabo tem interesse. Por quê? O que ele faria com o seu carro? Nada. Ele é espírito, não precisa do seu carro. Agora, o dia que o diabo roubar o seu sonho, então sua vida não faz mais sentido nenhum. O dia que o diabo roubar o seu sonho de ser feliz no casamento, o dia que o diabo roubar o seu sonho de ser realizado, ou de se realizar na sua vida profissional, o dia que o diabo te roubar o sonho de você ter uma formação acadêmica que você sonha, então não faz sentido a vida. As pessoas que cometem suicídio são justamente aquelas pessoas que a vida perdeu sentido. Não faz mais sentido amanhã ser uma segunda-feira. O inimigo conseguiu roubar o sonho, e se roubou o sonho, então não faz sentido a vida. A existência não faz sentido mais. Se eu não acredito mais na felicidade no meu casamento, não faz sentido o casamento. Se eu não acredito mais que eu conseguirei ser um grande profissional, não faz sentido eu investir na minha carreira. O inimigo quer roubar os seus sonhos. Então diga comigo, acredite que você pode vencer e você vencerá. Foi assim que Davi fez. O rei disse para ele, Davi, esquece. Ele falou, esquece não, deixa que eu vou enfrentar esse Golias, esse gigante. É um gigante para vocês, para mim também é, mas a minha mente é uma mente vencedora. Aqui Davi estava com o exército inteiro de Israel recuado. Aqui Davi estava com o rei recuado. Então a grande questão aqui não é a habilidade bélica, a força, a capacidade. A questão aqui é a mente. Segunda atitude que Davi teve, e que nos mostra que para sermos vencedores precisamos ter uma mente vencedora, é evitar pessoas e conteúdos negativos. Tem aquelas pessoas que elas são extremamente negativas. Versículo 33, o rei foi negativo, falou, Davi, não dá, você é novo, ele já é mais velho. Sua estrutura, a estrutura dele, sua capacidade, a capacidade dele. E acredite, boa parte, eu diria que 2/3 das pessoas que você se relaciona com elas são pessoas extremamente negativas e pessimistas. São pessoas que dificilmente vão te estender a mão e falar assim, levanta daí, continua a caminhada que você vai vencer. São pessoas que vão falar assim, é muito difícil.
São pessoas que vão falar para você assim, olha, ninguém conseguiu. Você acha que você vai conseguir? São pessoas que quando você abre os seus sonhos, por isso que eu falo, a gente tem que cuidar muito dos nossos sonhos com quem que a gente fala, porque de repente você vai estar abrindo os seus sonhos, a porta dos seus sonhos para pessoas que o inimigo vai usar para desanimar você. Enquanto Deus está querendo te abençoar, o inimigo está querendo roubar os seus sonhos. Então cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Davi não deu crédito ao rei Saul. Por mais que fosse o rei, por mais que fosse uma autoridade, o rei era pessimista. Então quer ter uma mente vencedora? Evite pessoas pessimistas. Evite se relacionar com pessoas pessimistas. Evite conteúdos pessimistas. Sabe o que faz sucesso hoje? Sofrência. Pode falar, eu sei que muitos aqui escutam. O ritmo é gostoso, mas a letra é horrorosa. Né? A mais famosa dela é R$50, né? É a história do marido que traiu a mulher com a amante e foi para o motel e o motel custava R$50. Olha que desgraça essa letra. E o povo paga caro para ir num show para ouvir um conteúdo horroroso desse. É feio. Mas é o que vem de hoje, porque o povo gosta de ouvir sofrência. E não é de hoje não, antigamente tinha aquela música, não sou guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela que me traiu e me ficou com outra e me deixou aqui, e eu fiquei agora, bebi todas e fui para a praça. Uma desgraça atrás da outra. E vende, o povo gosta de ouvir. Quer ter uma mente vencedora? Evite conteúdos negativos. Novela, então, é a pior delas. Se você juntar todas as novelas da Globo, jogar dentro de uma fossa, ainda assim o que está dentro da fossa vai ser melhor. Vai ser mais cheiroso. Também. Porque não tem o que presta em novela, é só coisa ruim. Qual que é os filmes que fazem mais sucesso? Aqueles filmes que nos levam às lágrimas. Mulher então gosta de filme que faz chorar. Aí fica assistindo, aí ela chora. E fica 2 horas assistindo aquele filme ali. E chora. E chora. E limpa. Vocês gostam disso? Gostam. As mulheres gostam de filme romântico. Ontem mesmo a gente estava assistindo um filme. Como é que chama o filme? O Limite Entre Nós. Gente, Denzel Washington, não assista! Horrível! É o filme que mostra um cidadão negro americano da década de 50 que trabalhava no caminhão do lixo. E olha só o enredo do filme. Já começa ele gritando com o filho que já é do 2º casamento, e na casa tem um filho que é do 1º casamento, que é músico, que não ganha dinheiro com música, e foi na casa dele pedir $10. Aí eu fui dormir. Aí fui para o quarto, fui orar, fui reler minha mensagem de hoje. Chego lá, tá minha esposa chorando. O que foi? Não, ele traiu a esposa. Fiz sério, traiu. E a outra engravidou. Assim que a neném nasceu, a mãe, que é a amante, morreu. E a moça, que era de igreja cristã, lá na história do filme, né? Então pega a menina para criar como se fosse filha dela. Meu Deus do céu. Eu falei, não dou conta não. Não dou conta. Ela ficou brava comigo. Você não senta pra gente para assistir um filme. A Miriam foi lá e deu uma bronca em mim. Falou, você tem que assistir filme com a mamãe e papai. Mas é isso que vende. Quer ter uma mente vencedora? Evite conteúdos fracassados, de derrota. Começa a ler coisas de vitória. A única pessoa que pode dizer o que você conseguirá, ou se você conseguirá algo ou não, é você mesmo. Agora, se você está impregnado de fracasso e de derrota, como é que você vai vencer? Não tem jeito. Agora, quando você se cerca de conteúdo, está chorando? Estou lembrando do filme e estou chorando. Quando você se cerca de conteúdos derrotistas, de músicas derrotistas, de programações derrotistas, é isso que a sua mente vai ficar programada para você ser um derrotado. Os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter.
Se você se cerca de conteúdos de vitória, assim como Davi, sabe qual que era o conteúdo de vitória de Davi? Sabe qual que era a dinâmica de Davi? Sabe qual que era o parâmetro de Davi? Era Deus. Tanto que quando Davi enfrenta Golias, ele diz assim: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O parâmetro, o padrão de conquista de vitória de Davi era Deus. De Saul era a espada. Saul olhava para Golias e via 4 metros de altura. Davi olhava para Golias e via Deus acima de Golias. Então cuidado com as pessoas que você se cerca. Cuidado com o conteúdo que você se cerca. Caso contrário, se você conviver com pessoas negativas ou com conteúdos negativos, a sua mente vai ser condicionada ao fracasso. Para ter uma mente vencedora, em terceiro e último lugar, forme pensamentos vencedores. Você acredita na sua capacidade? Você acredita que você pode vencer? Ou não? Versículo 34 ao versículo 37. Diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou o leão como um urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras dos ursos. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e que Deus seja contigo. Se você quer ter uma mente vencedora, você precisa formar pensamentos vencedores. Os seus pensamentos são como uma casa. Uma casa, ela precisa de tijolo, ela precisa de cimento, ela precisa de ferro, ela precisa de um conteúdo para formar uma estrutura sólida. Se você não forma pensamentos vencedores, baseado na palavra de Deus, baseado na sua fé em Deus, baseado naquilo que Deus te criou para ser, você vai ter todo o potencial do mundo. Mas vai ser um fracassado. Vai ser mais ou menos como uma Ferrari com o motor de um Fusca. Tem uma estrutura gigantesca, mas não consegue pegar velocidade. Não consegue sair da estagnação. Davi tinha uma mente vencedora. Ele olha para Saul e fala: eu matei leão, eu peguei urso, eu já abracei com esses caras aí, eu matei eles e esse circunciso não vai ser diferente não. Eu não tenho medo do tamanho dele. E olha que frase interessante de uma mulher americana. Hoje faz um programa de entrevistas, Oprah Winfrey. Ela disse assim: você se torna naquilo que você acredita. Vamos repetir? Você se torna naquilo que você acredita. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você se torna naquilo que você acredita. Quando você se define como incapaz, você será incapaz. Quando você determina para a sua mente: eu vou vencer, você vai lutar. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos. Convicção, preguei sobre isso esses dias, está lá no meu canal no YouTube. É a convicção de fatos que não se vê. Davi tinha plena convicção que ele ia enfrentar um homem guerreiro com lança, com espada, de 4 metros de altura e ia vencer. Contrariando todas as possibilidades, contrariando todas as probabilidades. Então, quando você se define como incapaz, você fica preso a isso. Se você foi criado em um lar, se as situações da sua vida não cooperaram para formar em você uma mente vencedora, então quebre paradigmas. Quebre padrões. Comece tudo de novo.
Qualquer mudança que você queira realizar na sua vida deve começar aonde? Na sua mente. Qualquer mudança que você deseje na sua vida tem que começar aqui. Para encerrar, certa vez, um acidente, o carro acabou sem o freio e parou, atropelou uma criancinha e o carro ficou parado e a criancinha por baixo. E um pai, naquele momento de desespero, ele conseguiu levantar um carro de 2.000 quilos, ele levantou por um lado. E aí quando os repórteres foram perguntar para o especialista como que uma pessoa que não tinha essa capacidade levantou aquele carro, o doutor disse, a força que ele precisava estava na mente. A mente comandou as emoções e aí o músculo obedece. Tenha uma mente vencedora.